Fala, meus amigos, notícias do São Paulo. Vamos conversar hoje sobre dois assuntos importantes. Primeiro, a questão do Oscar. Por que esse imbróglio ficou desse tamanho e não consegue desatar, resolver essa situação? E segundo, vamos conversar sobre o jogo do São Paulo de sábado, amanhã, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A situação do Oscar, ela tem a ver com o de sempre, dinheiro, 53 milhões de reais. E aí, no lugar do Oscar, o que você faria? Deixaria para trás ou levaria a cabo o que estava no contrato? Bom, tudo indica que o Oscar vai abrir mão, por assim dizer, não é tão literal assim, vai abrir mão desse valor para que consiga ter um desfecho o quanto antes dessa situação. O São Paulo ainda deve um valor para ele, assim como devia para outros jogadores, direito de imagem. E além do direito de imagem, aquilo que a gente conhece no futebol como luvas, né, na contratação, né, que na época foi o Júlio Casares que costurou, ele por conta própria, podemos dizer assim, foi quem cuidou de todos os modus operandes, tudo que envolvia a contratação do Oscar, deixando inclusive na época o Rui Costa um pouquinho de lado. A situação nesse momento, ela é para desatar esse valor aí de 53 milhões de reais. Então o São Paulo precisa, de uma vez por todas, consolidar junto ao Oscar e o seu empresário, se esse valor vai ficar de fato esquecido, e isso tem que estar bem registrado em contrato, e o que o São Paulo deve ainda para o Oscar, e deve mesmo, como que vai ser a forma de pagamento. O São Paulo, obviamente, está tentando fazer com que esse valor de luvas que o São Paulo deve para o Oscar aí, aproximadamente 7 milhões de reais, e o direito de imagem que deve para ele, assim como devia para os outros jogadores do elenco, que esse valor seja parcelado. É por isso que está ainda esse imbróglio, né? Porque essas três decisões ainda não foram consolidadas, ainda não se bateu o martelo sobre como o São Paulo vai pagar esse dinheiro para o Oscar. Que tem que pagar, isso já está certo, podemos dizer assim. Não tem como voltar atrás. Os 53 milhões, claro, isso aí que o São Paulo jamais gostaria e pretende não pagar mesmo para o Oscar. No entanto, o valor das luvas e direito de imagem tem que pagar. A questão é como o São Paulo vai fazer isso. E o São Paulo está buscando pagar isso parcelado. Logo, logo, isso vai ter um desfecho, porque já rendeu muito assunto para um time que estava até pouco momento com uma crise de imagem terrível, e isso com certeza só piora a situação que já não estava muito boa. Agora, o que tá bom no São Paulo é que o São Paulo vem numa sequência de jogos, e amanhã contra o Bragantino a tendência é o São Paulo ganhar esse jogo, e isso vai fazer com que o São Paulo ganhe mais força para o Campeonato Brasileiro e inclusive para a próxima partida, que pode ser que seja contra o Corinthians, mas tem que ser uma coisa de cada vez. Hoje o Crespo vai finalizar o preparo da equipe para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Amanhã é dia de prova, é dia de jogo, não adianta estudar. Hoje o Crespo, ele fecha esse treino, ele fecha as estratégias que há de usar contra o Red Bull Bragantino amanhã. No treino de ontem, quinta-feira, Cauli e outros atletas considerados reservas, inclusive alguns da base, eles treinaram todos juntos. Ele fez um time titular e, obviamente, um time reserva. E hoje fecha a preparação. Ontem, quem se destacou vai entrar hoje novamente em campo para treino. E aí hoje o Crespo com certeza vai fazer um treino focado contra o Red Bull Bragantino. Coloque aqui nos comentários. Será que o São Paulo vai passar de fato? Aqui o clubismo, ele fica um pouquinho de lado. Então coloque nos comentários aí o que você espera desse jogo. O Cauli vai entrar jogando? Ele deve entrar jogando? Deve entrar no segundo tempo? Ele já treinou ontem com o time, o elenco do São Paulo. Hoje o Crespo vai finalizar o treino e a pergunta é: essa contratação badalada do São Paulo, ela deve entrar em campo já no jogo de sábado, amanhã, contra o Red Bull Bragantino? A minha opinião
entre no segundo tempo e mostre para que veio. Essa é a minha opinião. Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Bom dia para todos vocês e até amanhã. Amanhã a gente grava outro vídeo falando sobre mais expectativas do jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. E provavelmente eu trarei alguma novidade para vocês. Eu peço que você curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um abraço!